Zé Paulo, no fim de semana, um nome que não estava correndo aí entre os principais para ser nomeado Procurador-Geral da República pelo presidente Jair Bolsonaro, surgiu com força. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar aí nos próximos dias, né? Tem até o dia 17 de setembro para efetuar a troca, mas ele disse que está próxima a nomeação, até especula-se que pode ser amanhã a nova data. Era para ser até sexta-feira passada, né? Era para ser até sexta passada. Mas tá um pouquinho mais complicado do que o esperado, né? Então, agora o nome que surge é o do subprocurador da República, Antônio Carlos Martins Soares, né? Ele que estaria liderando, e vem a ser? Segundo os bastidores. Ele é amigo do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente da República. Esse eu acho que é o principal. Mas esse é o caminho, né? Esse é o principal ponto do currículo dele até agora, viu, Rafael? Confesso que cubro essa área há muito tempo. Mas olha só, Zé Paulo, de madrugada eu recebi de uma fonte um parecer do Tribunal de Contas da União. Está aqui na página do Tribunal de Contas, eu recebi de uma fonte uma decisão tomada pelos ministros do Supremo, considerando ilegal a aposentadoria do Antônio Carlos, como é que é o nome dele? Peraí, perdi aqui. Antônio Carlos Simões Martins Soares. Lá em 2015, ele tinha requerido a aposentadoria tinha sido concedida, mas houve um questionamento sobre a comprovação do tempo de serviço e o TCU determinou, então, que era ilegal essa aposentadoria e que cessassem os pagamentos, mas ele não precisaria comprovar ele não precisaria devolver o dinheiro. No fim de semana, saiu uma reportagem no Globo dizendo que ele também teve problemas com uma licença prêmio que ele teria recebido, e aí sim ele teria que devolver, segundo uma decisão, inclusive, que chegou a parar no Supremo Tribunal Federal, de que ele teria que devolver uma quantia de R$74 mil. Então, assim, o sujeito mal chegou, o nome dele aparece e já começa a surgir coisas bem controversas, né? Quer dizer, o cara ser obrigado a devolver R$74 mil de uma licença-prêmio paga equivocadamente pela Procuradoria-Geral da República, e ele disse que não ia devolver, não. Ele não quis devolver de jeito nenhum, e por isso que o caso foi parar no STF. E em março desse ano, o Marco Aurélio Mello negou o pedido dele, sob o argumento de que o Soares atuou para a ocorrência do equívoco. Isso é muito grave, né, Thaís? Agora, devolver os valores. A gente volta ao começo aqui da nossa discussão no programa de hoje, né? É mais uma questão que levanta suspeita, porque a gente não tem aí o critério da meritocracia sendo escancarado pelo presidente da República. Tem sido assim na Polícia Federal, na Receita, agora vai chegar no Ministério Público Federal, né? É uma escolha porque ele é amigo do filho, do advogado do filho. Aliás, mas o Aras, que estava tão forte, ficou para trás já? Perdeu força, viu, Zé Paulo? Perdeu força aí no fim de semana, e hoje o nome que circula aí nas conversas, aí nos bastidores, é o nome do procurador Antônio Carlos Soares, né? E aí ninguém falava nada até agora, né? Foi só aventar o nome dele, né, Thaís? Já surgiram várias coisas. Pois é. Quer dizer, para um cara que vai ser um sujeito que garantidor da legalidade, ou garantidor da atitude, né, das pessoas, enfim, do cumprimento da lei, ele mesmo já ter passado por duas situações que envolvem dinheiro público, né? Vamos combinar? Sujeito que se apropria de uma licença-prêmio que era ilegal, que era irregular. Ilegal não, que era irregular. E ainda assim vai discutir lá que não quer devolver o dinheiro. O sujeito que pede uma aposentadoria, se aposenta e a aposentadoria é considerada ilegal. Quer dizer, será que ele vai alegar que ele não entendia direito do babado e que ele imaginou que ele já pudesse receber o dinheiro? Enfim, tem aí lá na reportagem do Globo que saiu no fim de semana, ele não retornou a ligação. Hoje a gente estava tentando desde cedo falar também com ele, com o Tribunal de Contas, para confirmar, mas de qualquer forma o documento é oficial. Eu acho que tem uma outra questão importante, né? Qual é o peso do procurador-geral para a categoria, né? O procurador-geral não tem de ser simplesmente um presidente de sindicato, evidentemente, claro. Não é isso que se espera. E muitas vezes a discussão dentro do próprio Ministério Público, como dentro de qualquer outra carreira, se dá muito em torno disso, né? Compromissos que o candidato a procurador-geral assume com os seus. Não é isso que a população espera, embora a gente também entenda, qualquer categoria profissional tem lá as suas demandas. Agora,
embora essa seja uma prerrogativa do presidente da República, respeitar ou não a lista tríplice, e mesmo que a escolha seja feita fora da lista tríplice, me parece que o escolhido tem de ter alguma representatividade para o Ministério Público Federal, né? E no caso, o que eu tenho notado, acompanhado, de longe, é verdade, muito mais distante do que o Pedro, por exemplo, mas em redes sociais, de procuradores que a gente está habituado a entrevistar, a conversar, é que ele é um desconhecido para a categoria. É isso mesmo. Não que ele não possa vir a ser o maior procurador-geral da história, né? Mas seria uma imensa surpresa se isso acontecesse, porque até agora ele teve uma carreira dentro da procuradoria considerada comum. Não é? E aí começam a ser... Bom, mas como é que acharam alguém que nunca se destacou na carreira para ocupar o posto mais importante da categoria? Bom, acharam, porque ele foi, ou teria sido indicado, aliás, hoje ele está negando no painel da Folha, né? Que o caminho teria sido o advogado do Flávio Bolsonaro. O cara que conseguiu a decisão do COAF. Exatamente, né? Esse mesmo. E hoje ele nega esse vínculo. Mas é natural que as pessoas comecem a procurar... Como é que chegou, quem soprou esse nome no ouvido do presidente da República, né? Porque não é uma figura conhecida. Enfim. Bom, e por falar em Tribunal de Contas da União, né? O Tribunal de Contas da União está cobrando aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a divulgação dos dados de gastos dos senadores de janeiro a junho, porque a partir de julho é obrigação colocar no portal do Senado esses gastos, mas o presidente do Senado não quer saber, não. Falou, não, senhor, nananina, não, aqui não. A partir de julho, sim, mas de janeiro a junho eu não tenho obrigação de divulgar. É mal isso, né? Hein? É bem ruim que o presidente do Senado assim se comporte. Quer dizer que tem o que esconder. Isso tudo tinha de ser aberto, né? Permanentemente aberto. A consulta permanente, porque a Thaís estava lembrando aqui, não é dinheiro deles, é nosso, né? Então, aí vai ver que nós vamos descobrir de novo, né? Gastaram com tapioca também, a verba. Sei lá. Porque para esconder, é porque tem algum motivo, né? O Davi Alcolumbre deveria, então, falar, não, vamos providenciar, pelo menos dar uma resposta que fosse mais aceitável. Não essa de, não vamos divulgar porque não éramos obrigados. Dá a impressão que tem alguma coisa para esconder. E vai ver, tem mesmo, hein? Agora, o mais importante aqui lá de Brasília hoje, né, é a expectativa de que a medida provisória enviada pelo ministro da Fazenda, né, ministro da Economia, Paulo Guedes, transferindo o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central, venha a ser confirmado, né? A medida provisória foi assinada sexta-feira pelo ministro e foi enviada para a Secretaria-Geral da Presidência. O texto está sob análise técnica e a expectativa dentro do Ministério da Economia é que venha a ser publicada a partir de amanhã. E aí, então, nós terminaremos com essa discussão. O ministro da Justiça queria, foi para ele, voltou para o Ministério da Economia, agora o Ministério da Economia encaminha para o Banco Central, a COAF. Eu acho que tem tudo a ver também, né? Não tem COAF com o Banco Central, Thaís? Eu não Pedro, sei, olha, Rafael. a gente já discutiu isso naquela época lá da medida provisória que levava o COAF para o Ministério da Justiça, né? No começo da gestão Jair Bolsonaro, depois ela não foi referendada pelo Parlamento, o COAF voltou para o Ministério da Economia. Na minha avaliação, ô Zé Paulo, o COAF tem mais cara do Ministério da Justiça. Eu sei que não vai ser unânime essa opinião aqui, entre os nossos ouvintes também, mas ele é um órgão muito mais de fiscalização do que um órgão que possa ajudar na economia, né, Thaís? São números ali que são colocados, mas justamente para você poder ter o início, uma base eletrônica que possa auxiliar as investigações daqueles que estão movimentando um valor muito superior ao que podem. Você sabe o que uma fonte me falou na semana passada, Pedro, que eu acabei esquecendo de comentar aqui, que o COAF, fora do Banco Central, ele recebia também relatórios de joalherias e do setor imobiliário.
porque a lavagem de dinheiro, lembra da mulher do Sérgio Cabral? Sim, tem uma lei que obriga, né, o Exato. corretor imobiliário... Então, o corretor imobiliário e a joalheria são obrigadas a mandar operações suspeitas. Se você quiser comprar um apartamento em cash, o corretor não pode aceitar. E as joalherias, Senão teoricamente, não poderiam também. Ele também responde né? por crime se ele participar, né? Exato. E as joalherias também não poderiam, né? Aconteceu muito, né? No caso lá da... Como é que chama a mulher do Sérgio Cabral? Esqueci o nome dela. Mas, enfim. Aliás, tentaram leiloar as joias dela, mas os bids foram tão baixos que o juiz cancelou o leilão. Adriana Anselmo. Adriana Anselmo, que tinha joias ali de mais de R$1 milhão, um anel. Agora, então, aí vai para o Banco Central, que é regulador e fiscalizador do sistema financeiro. Como é que o Banco Central vai recolher informação do varejo, de joalheria, do setor imobiliário? Quer dizer, com quem que vai ficar essa administração? Tem muito mais dúvida e muito mais problema nessa solução apontada pelo governo do que solução. Sabe o que eu acho curioso nesse caminho do COAF? Eu me lembro de, no começo do ano, ter lembrado o seguinte, olha, tudo que o COAF descobriu, e não foi pouca coisa, ou alertou, e depois desencadeou uma série de investigações, foi a partir do Ministério da Fazenda, enquanto o COAF estava no Ministério da Fazenda. Então eu não via aquela urgência de que, olha, ou o COAF fica com o Moro, o nosso super-herói, como alguns encaravam, ou deixará de ter função, não vai mais existir. Ele funcionou bem no Ministério da Fazenda até o dia 31 de dezembro do ano passado, funcionou bem durante os governos petistas, durante o governo Fernando Henrique, durante o governo Temer, e poderia continuar sendo assim. Mas o presidente Bolsonaro quis fortalecer o ministro Sérgio Moro, como quem diz assim, olha, eu trouxe a Operação Lava Jato de fato para dentro do meu governo. Então, o ministro da Justiça é o Sérgio Moro e o chefe do COAF, que vai alertar o Sérgio Moro sobre qualquer movimentação atípica, é alguém indicado pelo Moro, é alguém da Operação Lava Jato. Então, do ponto de vista político, do que o presidente Bolsonaro entendia para o governo dele, fazia sentido. Coerente. Vem o Congresso e diz, não precisa, é muito poder para um ministro só, para uma pessoa só, vamos devolver o COAF para o Ministério da Economia. Aí o que acontece? O COAF vai para o Ministério da Economia com aquela mesma figura, o Roberto Leonel, que participou da Operação Lava Jato, indicado pelo ministro Sérgio Moro. E na época a gente também disse aqui, nada que um telefonema, né, uma troca de informações... nada que uma reunião do presidente Bolsonaro com o ministro Paulo Guedes e o ministro Moro, dizendo, olha, canal aberto entre o COAF e o ministro Moro, não resolvesse, né? Aí o que acontece? O diretor do COAF critica uma decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli a partir de um pedido do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que foi a decisão de interromper investigações que tiveram sequência a partir de dados do COAF sem autorização judicial. Vem o presidente do COAF e diz, isso prejudica o combate à corrupção. Aí o que faz o presidente? Aí não. Aí quer trocar o presidente do COAF, mas não dá só para trocar o presidente do COAF, porque isso significa desmoralizar o ministro Sérgio Moro. Então o que faz? Não, vamos mudar o nome, porque vai mudar o nome do COAF, né? E vamos jogar mudar de lugar e joga para o Banco Central. Mas nessa história toda, o que interessa? Que estão tirando o sujeito indicado pelo Sérgio Moro, lá do COAF, mandando de volta para o Paraná, de volta para casa, porque ele criticou uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma provocação do advogado do Flávio Bolsonaro. No final das contas, o COAF pouco importa. O que importa é como aqueles que são subordinados ao presidente Jair Bolsonaro se comportam quando as denúncias ou suspeitas envolvem alguém da família dele, alguém próximo a ele ou o próprio. No final das contas, essa é a importância que o presidente Jair Bolsonaro dava para o COAF. Até que não chegue nele. Se chegar, aí manda para qualquer canto, para agricultura, Secretaria do Esporte, onde der.